Bom, gente, estamos começando hoje, colocando no ar a partir de agora aqui no YouTube. Inclusive, você já pode se inscrever com a gente, vem participar, vem colocar aqui a sua audiência, a sua participação, seu pitaco, sua opinião, sua sugestão. O Câmara de Vencedores é um projeto onde a gente treina, faz as mentorias, coloca aqui tudo aquilo que é importante para a gente ter uma alta performance, seja no empreendedorismo, na política, na publicidade, no marketing, no comércio de modo geral. Mas quando a gente colocou o podcast, que é um ramo aqui do treinamento Câmara de Vencedores, a gente captou que seria muito legal a gente trazer pessoas para contar suas histórias, superação, para falar dos seus negócios, como chegaram lá, por que escolheram um determinado segmento, um determinado setor do seu negócio. E nada melhor que elas, ou eles, ou todo mundo, para contar um pouco dessas histórias. Eu tenho hoje um prazer enorme de receber aqui e agradecer por ter aceitado o nosso convite a doutora Bruna Borges, dermatologista. Doutora, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, muito lisonjeada. Doutora, a gente está começando por mulheres nesta semana, nessa primeira semana de março, e a gente tem percebido que as mulheres elas têm desenvolvido suas carreiras de uma maneira muito diferente, muito consistente, muito pé no chão, muito arroz com feijão, mas de uma maneira muito sólida e com muita transparência e evidência. Como é que foi para a senhora começar nessa carreira de dermatologista? Nunca é fácil, né? Fala assim, é um caminho longo. Eu tive que sair de casa aos 16 anos para morar em Belo Horizonte, sozinha, para começar a fazer igual o terceiro ano, que eu estava focada, que eu queria fazer medicina e na minha cidade não tinha. Então, falar assim, foi bem árduo o caminho, mas aí eu fiz a faculdade, né? Foi durante 6 anos, depois fiz 3 anos de especialização em dermatologia. Então, e a gente não para nunca mais de estudar, né? Eu sempre quis ser pediatra. No final da faculdade, que eu me encantei com a dermatologia, e aí eu fui, né, estudar para ser dermatologista. Você acha que é uma tendência essa questão da dermatologia, da questão da cosmética, da beleza das pessoas, não só da mulher, porque os homens também estão muito interessados nisso hoje em dia? É uma tendência, é um modismo, é um momento ou não? Não, a gente está muito mais valorizado realmente a autoestima em si, né, independente do sexo, do que antes, né? Eu já tenho 17 anos de formação. Então a gente vê que realmente hoje o foco é muito maior, tanto na beleza quanto na estética, né? Não só igual assim, na parte da dermatologia, a gente trata tanto a parte clínica, né, de doença cirúrgica e a parte estética, mas sem dúvida hoje muito valorizada a parte estética. Doutora, eu trouxe meu bloquinho aqui porque eu acho que a gente vai anotar algumas coisas e aí eu quero fazer algumas perguntas aqui dentro desse ramo, dessa questão dos cuidados. Eu vi, por exemplo, num vídeo seu no Instagram, que o Botox é um dos mais procurados na sua clínica. Por quê? Qual é a parada do Botox? Botox, a gente brinca que é vida, né? Quem faz, fala, nunca mais quer ficar sem. Uma pergunta que muitos pacientes me perguntam assim, doutora, vicia? Eu falo, vicia, que depois que a gente vê que a gente está melhor, a gente nunca quer estar pior, né? Mas o Botox, você fala, por que é o primeiro procedimento? É porque eu acho assim, quando começa, normalmente não tem uma idade fixa, né? Mas a partir dos 25 anos, a gente já começa a ver que as ruguinhas começam a incomodar. Então, acabam que as pessoas já estão lá incomodando com a ruguinha de bravo, do sorriso, os pés de galinha. Então, acaba que é a primeira opção sempre dos procedimentos que as pessoas vão procurar querendo tratar primeiro essas rugas. Com o processo do envelhecimento, naturalmente, a gente vai sentindo o rosto como se estivesse derretendo, uma maior flacidez. Aí a gente vai associando outros procedimentos, mas o Botox é o número 1 mesmo. Por que acontece isso, doutor? Além, logicamente, para essa questão cronológica, né, idade, nós vivemos num país tropical. Essas influências existem mesmo? Sol, temperatura, exposição, para a gente ter, ou apenas a questão, por exemplo, da genética? O que é que influencia para algumas pessoas ainda jovem, né, a partir desses 25 anos já precisaram, e outras que não precisam, né? O que é que ocorre?
O processo natural do envelhecimento, isso já vai acontecer, né? Mas claro que sim, a genética influencia, vai influenciar os fatores extrínsecos, que é igual tomar muito sol, né? As pessoas que não usam protetor, o óculos escuro, acabam envelhecendo mais precocemente, mas basicamente pelo Botox, quanto mais a gente força a expressão, as rugas vão vindo mais precocemente. Então, até atividade física. Se você faz muita força, por exemplo, numa musculação, acaba que você está marcando essas rugas também mais rápido. Sim. Mas tudo faz parte, né? Fala assim, tanto o fator genético, quanto o fator metabólico, quanto fatores das exposições que você faz, e o envelhecimento natural, isso vai tudo só somar. Agora tem um detalhe, né, nisso tudo, pelo menos é o que eu observei, assim, digamos, no dia a dia, na geral mesmo, ali naquilo que a gente vai observando, acompanhando até pelo fato de estar no jornalismo, e a gente se inteirar muito disso. Houve uma evolução na aplicação, né, doutora? De um tempo para cá, quase que não é perceptível, né, para quem está olhando para uma pessoa que acabou de passar por um procedimento do que antigamente, ou não? Estou enganado? Não, está certíssimo. Na verdade, assim, tem os dois lados, né? Está na época da harmonização e da desarmonização. Por isso que as pessoas precisam muito se preocupar com o profissional que elas vão escolher. Porque não é uma técnica igual para todo mundo, né? A gente respeita a individualidade de cada um. Então, assim, a gente vai vendo hoje que tem muitos profissionais que não têm um conhecimento tão bom da anatomia humana, que acaba ficando, às vezes, com aquele olhar diabólico, né? Você bate o olho na pessoa, já sabe que fez. E a intenção não é essa. A gente não quer uma face congelada, né? A gente quer uma face para as pessoas verem que você está mais bonito sem saber o que você fez. Esse é o objetivo. E o Botox, uma coisa que as pessoas não sabem, ele é um neuromodulador muscular. É como se ele educasse o seu músculo. Então, você começando a fazer mais precocemente, ele atua na prevenção. Então, as pessoas vão, por exemplo, se eu começo com uns 25 anos, você tem 50, por exemplo, e nunca fez, não vai marcar aquela ruga, por exemplo, do bravo. Então, o músculo, como ele dura em média de 4 a 6 meses, você não vai fazendo aquela força, né? Sim. Então, o que acontece? O músculo já vai entendendo que você não vai mexendo. Então, isso vai como se fosse um educador do seu músculo, entendeu? A gente poderia chamar esse olhar diabólico também de síndrome de Eduardo Costa, né? Aquele rostão de incrível Hulk, né? Ele mudou, inclusive, né? Sim, eu vi isso ontem. Não é? Inclusive, acho que ele está muito melhor agora. Pois né? é. Mas aquilo não é só Botox, que as pessoas acham que é só Botox, mas é excesso de preenchimento também. Tanto é que você vê o rosto dele muito mais volumizado, né? Uma face leonina, assim. Exatamente. Né? Eu acho bem feio também. Eu acho que ficou assim, você falou leonina, eu lembrei daquele filme, como é que é o nome daquele filme lá do monstro e a princesa lá? Parece do Shrek? A dama e o... não, Bela e a Fera. A Bela e a Fera, Bela e a Fera. O Eduardo Costa estava muito, não estava? Estava muito a fera. Doutora, agora as pessoas elas vão para a clínica, né, elas encontram sua dermatologista e elas entram e querem tipo antes e o depois do Instagram, né, que a gente tem uma fotinha do lado e foto do outro. E não é assim, né, doutora? Tem um tempo, leva um período para o Botox fazer o efeito, ou não? Sim, o Botox ele começa a fazer efeito em 3 dias e a paralisação máxima em 15. Então não é de repente fazer efeito, né? As pessoas acham que vão sair do consultório, por exemplo, sem ruga. Não é assim. Então ele vai relaxando o músculo aos pouquinhos. Ou seja, né, não tem essa história de entrou, houve um milagre e a pessoa saiu de lá diferente, né? Então, a gente consegue isso com preenchimento. O preenchimento, por exemplo, olheira, suco nasogeniano, que é o bigode chinês, lábio, é imediato. Acabou de preencher, você já consegue ver essa diferença. E esse produto não seria então Botox? Não, é ácido hialurônico. É um gel que serve para preencher essas áreas, por exemplo, que vão precisar de mais suporte ósseo, sabe, de mais projeção, por exemplo. Aí a gente consegue esse seria o procedimento do... O que é o Skin Booster, doutora? É isso mesmo? Não, o Skin Booster é um tipo de ácido hialurônico, mas ele serve para hidratar a pele. Então a gente usa muito às vezes no pé de galinha, porque mesmo você fazendo Botox, ele complementa até o efeito do Botox. Você sorri e ainda fica craquelada aquela pele, aí a gente usa o Skin Booster. Ele não serve para dar volume, e sim para melhorar a hidratação. Esses procedimentos, doutora, estão no bolso de todo mundo, cabe para quem quer fazer? A gente faz caber, né? Porque, na verdade, a gente faz sempre um planejamento, né? E para cada pessoa é um tipo de planejamento. Então, você não tem que fazer tudo. Eu sempre falo, né, para os pacientes, na hora que chego no consultório, eu monto o planejamento de acordo com o que cada um precisa.
Mas a gente pode executar da forma que cabe no seu bolso, né? Então não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode fazendo um, depois o outro. Eu sempre brinco que é de baixo para cima. Porque não adianta, às vezes, você quer melhorar, por exemplo, o mento e continua cheio de ruga na testa. Então eu sempre oriento assim, vamos começar com botox, depois com preenchedor. Mas claro que cada um é um. Eu lembro da irmã que falava, aqui não tem botox, aqui não tem colágeno. Doutora, os vícios, a alimentação, essa coisa toda, eu estou pegando aqui o exemplo dela, porque uma pessoa, por exemplo, que está lá na igreja, uma pessoa que é cristã, os costumes, os alimentos, os procedimentos, horários, o trabalho, a exposição é diferente. Isso tudo contribui para as pessoas terem mais longevidade nessa questão da sua juventude, da juventude própria de cada um. Eu vejo ela falando, é claro que aquilo ali virou um meme, né? Uma ironia, mas é interessante a gente pensar, né? Olhar que pessoas que não têm determinados vícios, álcool, fumo, essa coisa toda, leva mais tempo para sentir os efeitos do tempo, né? Sem dúvida. Olha, a bebida alcoólica, igual você está falando, o cigarro, não, a vida sedentária, né? Não praticar atividade física. Então, assim, tudo é uma soma. Se você tem um hábito alimentar saudável, quanto menos açúcar, inclusive, né, o sal também, eu falo assim, são os pozinhos do veneno, né, sal e açúcar. Mas quanto menos você ingere açúcar, vai te ajudar muito. O hábito saudável tem em relação à atividade física, ingerir de 2 a 3 litros por água, ter alimento com mais antioxidantes, principalmente as frutas, as verduras, isso com certeza vai retardar o envelhecimento da pele. Cigarro, então, nem se fala, né, doutora? Cigarro é um dos piores. Dos piores. A gente olha para a bebida alcoólica e cigarro, vou estar casado, mas o cigarro ainda é pior. E aí, quando a gente vai aqui para o alimento, eu lembro que recentemente, fazendo uma bateria de exames, e depois as recomendações médicas, né? Eu falei para minha esposa assim, eu falei, olha, eu pensava que eu ia morrer por conta de bebida, né? Porque fumar ainda bem que não. Mas eu descobri que o meu problema é comida. Muito açúcar, né? Muito açúcar e muito sal. Pense num camarada que era nesses extremos, ou era doce ou era salgado. E ainda é uma dificuldade, porque esses sabores viciam também, né, doutor? Sim. Na verdade, quanto mais a gente introduz na alimentação, mais você quer, né? São os pozinhos veneninhos mesmo. Se a gente tivesse tido essa orientação desde cedo, né? Porque há culturas, há lugares, há civilizações por aí que nunca provaram, né, do excesso do sal, do açúcar, principalmente. Né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhas. Eu falo assim, desde uma vez que eu fui na minha nutricionista, que ela falou, suco nenhum com açúcar. Hoje a gente toma suco de limão, limonada sem açúcar. E elas, quando vão tomar açúcar, falam assim, é hábito mesmo. Qualquer suco elas já acham muito doce. Como eu sou paraense, a senhora é de onde, doutor? Eu sou mineira. É mineira mesmo, né? A senhora morava em que cidade lá, quando teve que ir para Belo Horizonte, sozinha, passar aquele tempo lá? Eu morava em Viçosa, que é o interior de Minas, e fui morar em Belo Horizonte. Aí fiz meu 3º ano lá. BH é maravilhoso, né? Já tive umas 3 vezes por lá. Penso sempre, se um dia eu me mudar, vou para Belo Horizonte. Doutora, como paraense, nós somos consumidores. Não é só uma questão de vício, não é só uma questão de gostar, é um alimento. O açaí é um alimento. O açaí ele faz parte, principalmente quem mora ali no Nordeste paraense, da alimentação diária. É um almoço, é um jantar, né, com peixe, com pirarucu, com piramutaba, com pescada, enfim. O açaí faz parte, né? É uma alimentação diária. Agora não mais, né, por conta da industrialização, do preço, essa coisa toda, açaí virou moda. Mas eu descobri o açaí com açúcar no Maranhão. E o açaí sem açúcar é maravilhoso. Não precisa. Você sente a textura, você sente o sabor. Já tem um doce ali natural. Ele já tem um doce natural. A gente comeu um piqui ontem no almoço, ele tem um doce natural. Aquele piquizão lá do Mato Grosso, né? Sim. A senhora gosta dessas coisas, não? Gosto. Açaí aprendi a gostar aqui. Não gostava. E quando a gente come fora do Pará, é muito diferente. Muito né? diferente. Eles usam muito xarope, falam assim, é muito diferente do que a gente tem o hábito aqui mesmo. É verdade. E em se tratando, por exemplo, do café, eu estou começando a treinar, porque há café e cafés. Né? Você toma um café bom, um café de qualidade, sem açúcar, ele é bom. Nós tomamos agora, né, Gelson, no lançamento lá do Republicanos, um café sem açúcar que estava delicioso, né? Na tarde, sem açúcar. Agora você vai tomar outros cafés por aí, você precisa de açúcar porque não é café, é uma mistura de qualquer coisa. Sim. E aí você acaba dependendo desse pozinho do veneno que a senhora se refere, né? Doutora, Parauapebas, uma cidade aqui do Sudeste paraense,
nós observamos que há muitos profissionais e muitas profissionais nessa área dos procedimentos. As pessoas elas têm que fazer que tipo de busca na internet, no CNPJ? Isso eu estou falando por conta do Brasil inteiro aí, que as pessoas às vezes vai no barato que sai caro e acabam saindo deformadas, tendo problemas, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou falando aqui de harmonização facial, com métodos invasivos, ou a dermatologista não trabalha com isso, como é que é? Não, tem tudo a ver o que você está falando. Na verdade, essa parte de estética, né, um tempo atrás, era só médicos que podiam fazer, tanto dermatologista e cirurgião plástico. E a gente não tem uma formação que vai fazer um cursinho de um final de semana, que é o que hoje anda acontecendo. Porque houve uma invasão, né? A estética está tão valorizada que houve uma invasão dos outros profissionais. E acabam que com uma formação muito desqualificada. Acaba fazendo pouco curso, né, e já acha que já pode sair injetando, e não é bem assim. Tem que ter um conhecimento vasto, tanto na anatomia, né, quanto nas complicações, porque hoje o que mais acontece é isso. A gente vê os maus procedimentos, né, que está com esses excessos, quando não faz algum problema mais grave, como uma necrose, por exemplo, e o profissional que está fazendo esse procedimento não sabe tratar a complicação. E acaba chegando tudo para nós, médicos, temos que cuidar. Então, assim, as pessoas, quando querem fazer, eu falo, no Instagram é terra de ninguém, né? Porque você só vê coisa boa. Claro. Ninguém publica complicação. Então, assim, para a pessoa realmente, quando quer fazer, tem que procurar um profissional qualificado. Eu falo assim, não é um Instagram só, você tem que conhecer pessoas que fizeram, né? Para saber se estão satisfeitas ou não. O melhor exemplo não é só o Instagram. Agora, nós que somos dermatologistas, para procurar na internet, tem que entrar no site da SBD, que é da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Hoje, os profissionais mais bem qualificados para tratar da parte estética desses procedimentos invasivos somos nós médicos. Além de fazer a especialização, nós estudamos 6 anos. Fala assim, a gente não sabe tratar só o procedimento estético como o corpo humano como um todo. Né? O paciente não vai para mim fazer um botox e eu não vou pedir os exames, avaliar o corpo dele como um todo, examinar da cabeça aos pés. Então, vai muito além da estética. E outra coisa, né, doutora? A senhora falou aí de 6 anos, mas que não para de estudar nunca. Tem os congressos internacionais, tecnologias novas que estão surgindo, que estão à disposição, coisas de alto padrão, coisa fina, coisa que, de certa forma, vai ter muita influência nesses tratamentos. Então, é ter tido uma formação, logicamente, né, que vai dar para você todo o credenciamento para fazer qualquer procedimento, qualquer tratamento, mas existe uma evolução constante, permanente, né? Vou te falar, quando eu me formei, a gente fazia muito, era assim, botox, preenchimento do bigode chinês. Hoje a gente já faz coisas que há 15 anos atrás nem existiam no mercado, né? Então, assim, são novos produtos, a medicina não para de avançar, são novas tecnologias. Eu, inclusive, agora, no final desse mês, eu estou indo para um congresso, que é o maior congresso de estética médica em Mônaco. Então, a gente quer sempre o melhor, né, para os pacientes, sempre buscando novidades mesmo, novas tecnologias, para justamente a gente ter o melhor resultado possível. Eu vi que você participou de um agora recentemente também, né, de estética e tecnologia. Ou seja, ali, além do network, é uma apresentação do que tem de novidade no mercado, né? Hoje a gente tem, assim, tecnologias que também não param de inovar, né? Às vezes um aparelho que a gente compra hoje, daqui a 2 anos, já tem um muito melhor. Eu realmente estava nesse, né, que foi no MWC, que foi em São Paulo. Então, a gente tem, assim, muito procedimento muito interessante para estimular colágeno, por exemplo, não invasivo, né, que não tem nenhum tipo de corte. E você vê que o paciente melhora muito rápido com os resultados. Em 30 dias, por exemplo, a gente consegue, às vezes, um efeito lifting, sabe? Dar aquela esticadinha, porque aquece a pele e o paciente, por exemplo, ele acaba de fazer o procedimento, ele pode ir vida normal, fazer atividade física, pode ir até a praia, porque não tem nenhum dano externo. Tem muita inovação em tecnologia, eu sou encantada. E antigamente havia muita recomendação para o pós, né? Sim. Não podia isso, não podia aquilo, alimentação, esforço físico, exposição ao sol. Com essas novas tecnologias, o camarada entra feliz e sai ótimo. Exatamente, sai mais feliz ainda. Sai mais feliz ainda, né? Homens, mulheres, o que busca mais? Mais mulheres, mas os homens têm aumentado cada vez mais a procura no consultório. Eu brinco que os homens, quando eles resolvem se cuidar, eles também são muito mais, vamos falar assim, a palavra,
Vaidosos? Não vaidosos, eles são muito disciplinados, sabe? Mais que as mulheres. Quando eles resolvem, falam assim, eles não faltam, já está acabando o efeito Botox, está lá, em 4 meses está lá de novo. Então, eles são muito disciplinados mesmo. Vamos falar um pouquinho dessa história do Eduardo Costa, né? Porque ele parece que tirou tudo. Como é que é isso, doutora? Como é que uma pessoa coloca ali, faz um procedimento? Tem o Lucas Luco também, que acabou passando por isso, né? Não gostou, depois colocou, vai lá e refaz. Como é que é isso? É o que eu estava te falando, tipo, da desarmonização, né? São os excessos. Então, por exemplo, do preenchimento, tem como a gente fazer a retirada. Existe uma enzima que chama hialuronidase, que a gente aplica. Então, acontece isso muito. Às vezes a pessoa faz com outro profissional, não gosta do resultado, às vezes chega lá no consultório para a gente aplicar. A gente aplica a enzima e consegue degradar o produto. Mas não é qualquer produto que tem essas enzimas. Então, tem que tomar muito cuidado por isso. Por exemplo, Botox, não tem o que fazer. Depois que está aplicado, vai ter que esperar o efeito passar. Entendeu? E passa em quanto tempo? Em média, 4 meses. 4 meses, passou... Do Botox. Aí ele teria que fazer uma outra aplicação. Sim. Porque botou ali, já sabe, logicamente, que há toda essa informação, né, para o paciente. Sim, a gente explica bem detalhado isso. Agora, os preenchedores, eles podem durar de 1 ano até 2 anos. Então, por exemplo, que é o caso desses que você estava falando, botaram muito produto, né, desarmonizaram o rosto e acabaram tendo que retirar porque não gostaram do efeito. Então, dá para fazer isso, mas dependendo do produto, a gente não tem um antídoto contra ele. Eu vejo também alguns exageros da própria pessoa, né, o paciente, que ele quer, parece-me que essa é a ideia de algumas pessoas, quebrar um recorde, né? Por exemplo, preenchimento de mamas, de seio. Cara, tem umas mulheres que é impressionante, elas querem entrar, acho que para o Guinness Book. E acaba se deformando. Acaba se deformando. Aquilo vai dar problema mais tarde na saúde? Ah, com certeza. Igual, né, coloca uma prótese muito grande, acaba depois dando algum problema na coluna. Em relação, igual assim, o preenchedor, a quantidade, a gente tem que ter muito bom senso mesmo, né? A pessoa, para ter esse cuidado, tem que ter um profissional com bom senso estético, porque não é o que a pessoa quer colocar. A pessoa pode chegar lá falando, eu quero a boca de fulano, né? Igual a da Angelina Jolie, mas não é que caiba no seu rosto. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Eu tenho um paciente que chega direto, fala, eu quero minha sobrancelha bem arqueada. Não, não é assim. Né? A gente vai zelar, igual eu estava te falando, assim, o meu cuidado maior com o meu paciente é exatamente eu zelo pela naturalidade. Eu quero ele bonito e todo mundo, né, vai te elogiar, mas não vai saber o que você fez. Perfeito. Em compensação, tem pacientes que falam, eu quero a boca desse jeito, eu quero a bochecha assim. Não é o que ele quer, né? É o que a gente sabe que dá para ser feito ali da melhor maneira possível. Eu vejo as meninas lá em casa, elas acompanham muito lá 2 médicos na Netflix. Eu não estou lembrando aqui o nome do programa. Eles são especialistas em resolver problemas causados por outros profissionais. As pessoas chegam lá já com as sequelas. Aí eles estão lá resolvendo. E é muito bacana. Geralmente, quando eu vou passando ali pela sala, eu acabo vendo um pouco e vejo que os caras resolvem de fato, né? Mas esse é um problema, porque quando você passa por um procedimento que não deu certo, ou você quer restabelecer, né, a sua saúde, a sua condição, o seu aspecto físico, você vai recorrer já a um médico porque você já tem um problema, né, doutora? E aí, aquele médico vai ter que lidar com o procedimento que outro fez, e aí, então, o melhor é você, ainda que perca um pouco mais de tempo, se orientar o máximo possível, seja fazendo a sua busca lá. Como é que é o nome do site dos dermatologistas? Da SBD. Da SBD. Seja você indo buscar um portfólio mesmo, local onde você tem os especialistas com provas sociais ali que já deram muito certo, do que você depois ter que estar fazendo recuperações, né? Porque assim, a SBD e SBCP, né, que é de cirurgia plástica. Sim. Você vai saber as pessoas justamente que são assim, porque tem médicos também que não têm esse título de especialista. Além dos médicos, fora os outros profissionais em si também, tem alguns que são credenciados, né, que falam assim, não pela sociedade brasileira, mas que na especialidade dele, por exemplo, ele está autorizado, que ele tem esse curso de especialização. O que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque tem coisas que são irreversíveis, né? Igual eu já atendi paciente, por exemplo, que perdeu a ponta nasal. Caramba. Né? Necrosou, então fala assim, perdeu o suporte sanguíneo. Então tem problemas que vão muito além do que possa imaginar. Isso é muito sério.
Eu tenho um paciente de Curionópolis, inclusive, que ela teve câncer porque foi aplicado um produto por um esteticista no bumbum, que ela não sabia o que era, né? Aí quando já foi, a gente... Não tem um caso para te falar. Acho que essa pessoa que fez esse tipo de procedimento aqui na cidade, pelo menos umas 15 passaram comigo. Okay. E aí as pessoas vão em profissionais, que você estava até me falando sobre ser mais barato, que a questão não é ser o mais barato, né, gente? Produto, a gente tem produtos de todas as qualidades, de todas as marcas. Tem que estar muito preocupado com isso também, que não são todos iguais. Igual Botox, as pessoas falam Botox, mas existem vários tipos de toxina botulínica. Botox é o nome de uma marca. Preenchedor, mesma coisa. A gente tem preenchedores de várias marcas com reologias diferentes que têm qualidade completamente diferente. Então tem que ter esse cuidado com o que está se injetando. Sempre que chega, eu sempre pergunto, mas você sabe o que foi injetado? Que eu tenho esse cuidado de falar para o meu paciente o que eu estou usando. Sim. Né? Não é uma coisa que é usada em todo mundo. Por isso que preço não é só o preço, porque você tem que saber o que está sendo aplicado pelo valor que está sendo agregado nisso, entendeu? E ainda tem produtos que não são nem recomendados, né, doutora? Sim, que usam, nem reconhecidos pela Anvisa. Pois é, que muita gente usa, que fatalmente vai dar problema, né? Depois a gente só sabe da notícia. Usaram lá um óleo, usaram lá um trem qualquer, né? Caramba! Já quando eu fiz a minha especialização no Rio de Janeiro, era muito comum a gente pegar pessoas que tinham feito preenchimento. Muitas, inclusive, eram travestis, sabe? Assim, optaram por o produto, às vezes não tinham tanta condição financeira, e era óleo mineral, silicone líquido, e cada rejeição no organismo que assim, a gente tem que tratar o resto da vida. Como é que faz para se banir, tirar do portfólio, do mercado, quem age dessa forma? Porque, cara, é um crime, né, doutora? Cá para nós é criminoso fazer esse tipo de procedimento. Vou te falar assim, o paciente quando chega para mim, a primeira coisa, quando eu sei, né, que fala que foi feito, que não sabe relatar o produto, eu peço para ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência. É o fato número 1. Porque toda complicação que der diante daquilo, não é uma responsabilidade minha só, né? Eu estou tentando falar assim, ajudar. Sim. Mas a pessoa tem que denunciar realmente. Porque o produto, eu falo assim, o problema ali é muito grave. Né? Você imagina você perder, você vai fazer o preenchimento de nariz, você perde o nariz. Né? A boca, tudo, qualquer área pode ser, né? Pode ser necrosada dependendo do que se aplica. E fora infecções também, né? Dependendo da asepsia do local que você não faz, você começa a dar uma infecção bacteriana e pode evoluir para uma sepse até para a morte. A gente geralmente costuma ver que pessoas que passaram por esse tipo de problema, elas nem precisavam, pelo menos na ideia da gente, né? Nem precisava disso, então olha como era bonita, enfim. Mas a beleza ela não é externa, né, doutora? Ela não é uma questão só do visual, ela do aparente. Ela está muito como você se enxerga. A pessoa quer ir mudar algo que ela não está vendo, que os outros estão vendo. Não é à toa que a gente, só para citar um exemplo, embora eu não tenha nenhum conhecimento sobre isso, é mais mesmo por informação, os anoréxicos, né? Eles não se veem como as outras pessoas os veem. Então eles passam por aquele tipo de problema porque a imagem que eles têm deles é distorcida. Então uma pessoa que vai fazer um procedimento e que a gente depois, nem precisava, mas é uma questão dela, não é dos outros, né? É dismorfismo, né? Tanto às vezes a pessoa não se enxerga igual anorexo tão magro, quanto o obeso não se enxerga tão gordo. E isso é um problema realmente, eu falo assim, não só também pela beleza e pelos excessos. Né? Que às vezes você fala assim, ela precisava de fazer uma coisinha, foi lá e não para de fazer. Eu acho que isso tem tanto a ver com a pessoa, como eu oriento os pacientes quando eu vejo que tem esse problema, procurar um psiquiatra, um psicólogo, que faz muito diferença, a gente tem que estar alinhado com a expectativa. Né? Porque se você chega querendo uma coisa que eu vou te falar, eu não vou fazer, que eu sou desse tipo de, né, de profissional, eu falo, eu não vou fazer o que você quer, vai fazer o que a gente acha que é certo fazer para você. E quando a gente percebe que tem esse problema psicológico, eu sempre encaminho. A beleza mudou, doutor. Eu estava vendo ontem, inclusive, no Instagram, o pessoal postou uma princesa, uma rainha, 1800 e tanto, né? Que ela era toda cheinha, ela tinha até um bigodinho ali, enfim, e que era o padrão de beleza daquela época. Aí a gente vem mais para cá, para perto da gente, anos 60, anos 80 e anos 2000 que nós estamos vivendo. Mudou o padrão de beleza, a concepção, a percepção da beleza? Na verdade, o padrão de beleza sempre vai ter uma tendência, né? Vai, assim, respeitar o que a gente tem naquela época. Sim. Né? Igual você tá falando, já foi mais gordinho, as formas arredondadas eram mais bonitas, agora é mais magrinho. Mas eu acho que a gente não tem que preocupar com esse padrão.
Eu acho que a gente precisa, na verdade, respeitar a individualidade de cada um, né? Realçar o que há de mais belo em você. Eu acho que está nesse ponto, sabe? Eu acho que é isso aí que a gente tem que destacar. Eu estava lembrando que a gente estava conversando, inclusive, esses dias sobre isso aqui, na questão política, né? Antigamente, o marketing, ele trabalhava as dificuldades, as limitações que aquele produto, né, aquele candidato tinha, tirava tudo aquilo e colocava uma outra coisa, virava um personagem, virava um produto na prateleira. Hoje, o marketing entende que você tem que trabalhar o que ele tem. Você não pode pegar um camarada que é tímido e transformar ele num falante, né? Num camarada que chega em todo lugar, se apresentando, se expondo. Você não pode pegar uma pessoa que é séria e transformar num brincalhão. Você tem que pegar essas qualidades que já são inerentes, que já estão ali, e colocar, porque senão você elege um personagem, quando ele chega lá, não vai fazer aquilo que as pessoas... Respeitar a essência, né? Não é? Exatamente. E isso serve, aliás, para qualquer coisa, né, doutora? Seja lá numa entrevista de emprego, que você tem que ser real, né, que está sendo avaliado ali as suas competências, seja na questão política, que está sendo avaliada a capacidade de gestão que aquela pessoa que a gente quer eleger tem, seja quando você vai fazer um procedimento estético, né? Tem que ser respeitado. A autoestima, eu acho que tem muito a ver com empoderamento mesmo, né? Às vezes, a pessoa se sente mais bonita, se sente mais confiante, né? Mas a gente tem que entender esses pontos, igual assim, de realçar, que às vezes na hora que você vai consultar comigo, o que eu vou analisar para você, igual assim, você perguntou do padrão, não é que tenha um padrão, mas a gente sabe do senso estético, por exemplo, dos terços da face, se tem que estar proporcionais. Às vezes uma coisa que você nunca pensou, eu vou virar para você e falar assim, olha, aqui seria interessante a gente projetar um pouquinho para ficar mais harmônico, e quando você vê esse todo, a pessoa fica tão feliz de se ver melhor todos os dias, que dá esse empoderamento para ela e de se sentir mais confiante, até independente da profissão que ela tenha. Eu acho que ela fica muito mais feliz também. Trabalha-se aquele tripé, né? Corpo, alma, mente. Isso. Né? E respeitando sempre a essência, que não pode perder de jeito nenhum, né? Aliás, acho que a gente está num momento que está se discutindo muito isso, né? Nós estamos no tempo da informação. Só não sabe quem não quer. Só não tem conhecimento quem não busca. Está tudo aí tão disponível, tão à nossa mão, né, doutora? Com essa tecnologia maravilhosa que é a internet, né? Ajuda demais, mas ao mesmo tempo, igual a gente brinca com o Dr. Google, né? Os pacientes já chegam achando que já sabe a doença e o tratamento, só que não é assim, né? Tem que ter o bom senso nisso tudo. A informação está aí, mas tem que saber como decifrar essa informação, né? Eu acho isso muito importante também. Doutora, o colágeno, o que é o colágeno, como se utiliza, quem precisa, como é que é a questão do colágeno na estética? Colágeno é uma proteína, né, que a gente vai perdendo ao ponto que a gente vai envelhecendo. A partir dos 30 anos, a gente já não produz mais, por isso que o envelhecimento vai ficando cada vez mais evidente a partir dos 30 anos. O colágeno é o seguinte, ele é que dá a sustentação da nossa pele. Então, vai perdendo, vai te dando mais flacidez, né? E às vezes as pessoas acham assim, vou tomar uma balinha de colágeno, né? Vou tomar aquele pozinho de colágeno, vai devolver isso tudo para a pele. Não é bem assim que funciona. Hoje a gente tem vários procedimentos que aumentam essa produção, causam uma reação inflamatória para a célula produzir o colágeno para resgatar essa flacidez. O colágeno oral, ele ajuda também, só que ele não é esse milagre. Ele melhora em torno de 10% a produção de colágeno do seu corpo. E não é qualquer tipo de colágeno. Por exemplo, para a pele, o melhor é o Verisol. Ele vai te fazer esse aporte, só que ele vai aumentar a sua produção de colágeno no corpo como um todo. Então, não vai só para a pele. Se seu problema, às vezes, você fala assim, minha flacidez é aqui no rosto. Vou tomar colágeno, vai resolver aqui? Não, ele não vai só para aqui. Ele vai melhorar seu cabelo, vai melhorar a sua unha, mas você tem que saber o que ele vai te entregar. Porque, normalmente, o colágeno oral também, ele é mais caro, né? Então, as pessoas, às vezes, vão fazer uso disso com a expectativa de melhorar essa flacidez total, e não vai ser bem assim. Gelson, por gentileza, aqui. Rapidinho. Doutora, emagrecimento, ganhar músculo, nós estamos na proliferação das academias também, que é muito bem-vinda. Antigamente a gente tinha muita dificuldade, principalmente aqui em Parauapebas, de acessar uma academia, e hoje as academias elas evoluíram a ser sobremaneira. Elas estimulam, o exercício físico ele estimula, digamos assim, uma compensação, uma reprodução do colágeno ou não?
Não, é diferente. O que acontece? A partir dos 30 anos, a gente perde de 1 a 2% de colágeno ao ano. Então, principalmente uma mulher, ela degrada muito mais rápido até pela ação hormonal. Então, vamos por uma pessoa com 45, 50 anos que entrou na menopausa, no primeiro ano pós-menopausa, ela vai perder em média até 40% do seu colágeno. Por isso que nós, mulheres, envelhecemos mais precocemente que os homens. Você pode ver, né, na mesma idade, às vezes um homem ou uma mulher, que você vai falar assim, a mulher parece ser mais velha já, quando não se cuida. A atividade física, ela faz uma hipertrofia do músculo. Então, ela não produz mais colágeno. Você vai sentir, né, mais forte, um músculo mais inchadinho. O que acontece é até o contrário hoje. As pessoas estão tão focadas em diminuir a massa gorda pela magra, o que acontece? A gente tem os tecidos que são os coxins adiposos na pele. Você vai perder gordura. Então, se você perde a gordura junto, você vai parecer que às vezes você está forte, mas está com aquele rosto lá embaixo. Né? Então, as pessoas têm que se cuidar dessa forma, tanto o corpo, né, não esquecendo do rosto, porque às vezes nessa transformação dessa massa gorda para essa massa magra, acaba perdendo tanta gordura também que vai dar a sensação de mais flacidez. Agora, se a pessoa está, por exemplo, né, ela começa ali um calendário, uma programação para ganhar mais músculo, muda tudo também, né, doutora? Mesmo que não tenha exercício, né? Estou colocando aqui a grosso modo, não tenha para face, mas muda, né? É perceptível também no rosto, né? É porque vai perder, igual eu estou te falando, tem esses coxins. Então, assim, vai diminuir a gordura, vai diminuir esse ponto também. E dependendo da atividade que você tem alto impacto, por exemplo, uma corrida, quanto mais você está forçando seu rosto, maior a flacidez. Então, o ideal é que não faça atividade de tão alto impacto. Então, aquele exercício da careta no espelho de manhã, que a minha mulher faz, aquilo ali não é recomendável. Qual que é esse? Esse eu não conheço. Aquele da careta, doutora, aquele da careta é terrível. Ó, quando eu olho a minha mulher fazendo, eu digo, eu vou sair daqui, viu? Esse deve ser bom, deve estar mexendo no músculo da face. Para mexer aqui com os músculos, tudo. Eu vi recentemente que aquilo ali faz aumentar as rugas. Não, depende. Não, né? Sabe, outra coisa que vocês homens fazem que é muito válido, fazer barba. Porque acaba que você está o tempo inteiro fazendo careta e mexendo o músculo que a gente não mexe. Então, assim, não tem um exercício que a gente faça, mas é igual assim, tem exercício sim para a face, para fortalecer o músculo. O problema é que às vezes para fortalecer você vai contraindo e relaxando. Exatamente. Então, o que acontece é exatamente assim, pode ficar mais evidente. Fazer um biquinho e tal. Mas é válido. É válido, né? É, porque faz uma hipertrofia muscular. Então, acaba que o músculo pode ficar essas rugas dinâmicas mais evidentes, mas você está fortalecendo o músculo. Perfeito. Em relação à flacidez e colágeno, é um bom ganho. E fazer um exercício, seja ele qual for, é melhor que não, né, doutora? É melhor que não faça, que você fala? Sim, melhor do que não fazer é fazer. Sim, mas vamos combinar igual na musculação, por exemplo. Às vezes você está fazendo movimento errado, então não é qualquer exercício. O ideal é que seja orientado realmente. Igual a internet está aí para mostrar várias coisas, mas às vezes você está fazendo de uma forma completamente errada. Você chega na academia e vai fazer atividade pela sua cabeça. Tem não que ter é orientação, assim. né? Mesma coisa da face. Aliás, você tem que ter sempre... por que você quer fazer aquilo, né? Por que eu quero ir para a academia? Porque é para minha saúde, é estética, é bem-estar, é porque eu preciso, é porque eu quero ter mais longevidade. Ter sempre em mente o porquê você está fazendo. É o foco, né? No que Exatamente. você quer. E aí chega lá... Porque é diferente, né? É diferente. Igual o seu treino. Você quer ter, por exemplo, longevidade, ter uma vida saudável, vai ser um. Você quer ter hipertrofia, vai ser outro. E aí, baseado nisso, que lá na academia geralmente se faz esse levantamento, o personal trainer vai orientar para o exercício certo. Sim. Né? É igual se você falar para mim assim, não, eu gosto de correr. Qual procedimento você acha melhor para mim? Né? Eu falo assim, porque claro que eu não vou falar você está proibido de correr, só que a gente tem que adequar, porque como você vai correr muito, você vai ter um grau de flacidez muito maior do que uma pessoa que não corre. Então tem que tentar associar para a gente ter o melhor caminho. Tá vendo? Se liga nessa aí. Doutora, bom, alma, corpo, mente, a gente já falou disso aqui, e aí eu queria ir para alma, corpo, mente da doutora Bruna Borges. Como é que foi, doutora, depois de um longo período de formação, todos os sacrifícios, ter que morar sozinha, ter que enfrentar a batalha e finalmente escolher geograficamente para onde você ia, montar ali o seu negócio? Fala um pouco disso para a gente, até culminar na possibilidade em breve da clínica própria, com tudo aquilo que você sonhou desde que começou a fazer dermatologia. Olha, eu falo assim, a pessoa, eu fico muito feliz quando tem alguns pacientes que vão gostar, né, que se inspiram, principalmente adolescentes, né, de chegar e falar assim, não, que quer saber da história como que é. Eu sempre quis ser médico desde os meus 4 anos de idade.
E na minha época, igual Viçosa é uma cidade universitária, mas não tinha medicina. Hoje a gente encontra até muitas faculdades, né, até na nossa região, que antes não tinha. As pessoas têm que estar, eu acho, focadas no que querem, né? Então, falar assim, aos 16 anos, quando eu saí de casa, foi um ano de muito sofrimento, porque, né, sozinha numa capital, estudava o dia inteiro, não passei de primeira no vestibular, fiz 1 ano e meio de cursinho. Então, assim, hoje, acho que quando a gente está vivendo, a gente acha que é os piores dias da nossa vida, né? Principalmente quando a gente não passa no vestibular de primeira, que eu falo, 1 ano de cursinho é o pior ano que tem, que a gente se sente um nada. Mas a gente não pode desistir, né, do nosso sonho. Então, apesar da dificuldade, eu estudei, depois eu fui fazer vestibular, eu passei no interior do Rio de Janeiro, em Itaperuna. Fui fazer a minha especialização no Rio de Janeiro, na capital. Então, eu falo assim, cada vez a gente vai ficando mais distante da família e muita dificuldade no caminho. Não foi fácil, né? A gente passa por vários problemas, eu falo em relação até à cidade, violência. E depois que eu fiz a dermatologia, ainda morei em Belo Horizonte e depois eu vim parar aqui no Pará. Como é que foi essa escolha do Pará e Parauapebas propriamente dita? Todo mundo pergunta, né, gente? Fala assim, é Deus, é propósito de Deus, na verdade. Mas eu tive uma amiga que fez dermatologia comigo lá no Rio de Janeiro, que ela estava trabalhando aqui em Carajás, e ela um dia ela me ligou falando, Bruna, precisando de um dermatologista e de um ortopedista, que meu marido é ortopedista. Olha. Então, assim, é Deus propondo, né, os desafios da nossa vida. Casou, né? Casou. Casou o casal. Aí a gente veio conhecer, né, Carajás. E quando a gente veio conhecer Itaca, tudo, a gente teve depois uma outra proposta para ficar aqui na cidade. Isso foi quando? Que tempo? Que Foi ano? 2011. Então a gente veio conhecer e em 2012 a gente mudou para cá. Caramba, doutora. E hoje o seu consultório é onde? O meu consultório fica na Clínica Senso, já tem 12 anos que eu tô lá. E a gente atende a parte toda de dermatologia clínica, cirúrgica e estética. Então, não sou focada só na estética. É minha grande paixão, mas eu gosto da dermatologia como um todo. E a gente está com um projeto construindo uma nova clínica agora, aqui na Avenida dos Ipês, no bairro Cidade Jardim, que vai ser uma clínica muito maior, a gente vai ter 530 metros. Então, vai ter várias tecnologias, um monte de novidade, inclusive transplante capilar. Olha. Que é uma coisa bem diferente aqui para a cidade, né? Então a gente também vai começar a fazer, vai ter toda uma sala de cirurgia com todo o equipamento que vai ser também transformador aí para a vida de muitas pessoas. Vamos dar esse spoiler aqui da previsão. O que é que você está pensando aí? Primeiro semestre. Primeiro semestre. A minha vontade é que fosse mês que vem, mas primeiro semestre. Olha, quando você fala de transplante capilar, eu acho que é algo assim sensacional, porque eu vejo que, por exemplo, hoje é algo que também está em evolução, você vai dizer se não, se eu estiver enganado, mas eu vejo que tem muita gente que optou agora pelas peruquinhas. Sim, pelas próteses, né? Pelas próteses, né? E às vezes fica assim meio... A gente já percebe, né? Ainda que haja toda uma evolução também na aplicação, porque há corte, modelagem, aquela coisa toda, mas em muitos casos fica muito perceptível. E o implante até um tempo atrás também, pelo menos no começo ali, quando a pessoa estava fazendo, a gente percebia que era um implante, né? A técnica mudou totalmente. Mudou totalmente, né? Antigamente, igual no implante, a gente via que tirava o fuso e ficava até com cicatriz, né? E ficava aqueles pelinhos difusos ali, né? Você não via uma implantação tão bonita e tão natural, que chamava FUT na época. Agora chama FUI. A gente tira um por um, tanto é que a cirurgia demora de 10 a 12 horas. Olha. Então, tira um por um folículo na região doadora e aí a gente implanta. Muitas pessoas têm dúvida que acham assim, pode pegar de outra pessoa? Não. O implante capilar só pode ser próprio de você, mas pode pegar, por exemplo, quem não tem cabelo suficiente, pode pegar da barba, pode pegar do tronco, do dorso, mas só pode ser o seu próprio pelo para implantar. Mas é resultado hoje, cada dia a gente vê melhor, né? Fala assim, as técnicas, o resultado dentro de 8 a 1 ano, você já consegue ter realmente o resultado real. E a gente faz tanto o implante, a prótese, tem vários problemas. Que além de só mascarar um problema, fala, não é só a prótese, como os apliques, né? Várias mulheres que acabam tendo alopecia androgenética, que é a calvície feminina, e usando o aplique achando que está resolvendo. Só está mascarando um problema do mesmo jeito do que a prótese. E o problema, se você não tem a asepsia correta, aquilo ali é muito comum da infecção secundária. Dá abscesso na pele, né? Porque não tem essa asepsia, porque fica ali uma cola grudada, e aí você não vai fazer, vai contaminar, dá um monte de problema. Então, assim, o ideal para quem tem essa indicação, claro que tem que se programar, né, para fazer, mas é fazer o implante mesmo, não é usar a prótese. E hoje em dia, né, essas próteses aí que logicamente quem vai fazer tem toda uma indicação, uma preocupação, uma tecnologia ali
nessa própria cola que possibilita o camarada tomar banho de piscina, fazer isso, fazer acontecer, enfim, mas como tudo que se coloca, que se implanta ali, tem que ter os cuidados e é preciso atentar para isso aí, né, doutora? Porque depois... Como tem infecção secundária. E as mulheres, está aí, uma coisa que é importante também a gente colocar aqui, né? Que faz essas laces, né, que chama. Isso. E aí, como não tem a higienização como tem naturalmente, é preciso ter essa preocupação, porque mais tarde você vai poder... É tanta higienização, quanto que eu falo assim, o ideal de uma calvície, tanto, né, independente do sexo feminino ou masculino, é tratar o quanto antes, porque ela só vai progredir. Coloca o aplique, o que você está fazendo? Você está tensionando o tempo inteiro o cabelo, né? Então, o que vai ajudar a cair mais ainda o cabelo? A prótese da mesma forma, você está tracionando ali o local, você está colocando produto, colocando cola, você não está cuidando daquela calvície, só vai evoluir. É só mascara mesmo o problema. Ali você não tem, inclusive, né, a ventilação necessária. É um absurdo. Tem que ter asepsia, né? Eu falo assim, para o cabelo, o primeiro passo, você tem que estar com o couro cabeludo sempre limpo. Isso é fato. Existem pessoas que nasceram para ser calvas, carecas, existem pessoas que nasceram para permanecerem cabeludas o resto da vida, existem fatores que levam a isso, estresse, alimentação, tempo, enfim. Como é que é isso, doutora? Rapidinho para a gente falar um pouco disso aí também. Então, a alopécia, queda de cabelo, tem vários motivos. Então, tem vários, por exemplo, a genética, a androgenética, que é a calvície, tem a ver com a genética, mas ela pode ter outras influências. Por exemplo, deficiência de vitaminas e minerais, problema de tireoide, estresse. Então, a gente tem que avaliar como um todo o paciente, não é só a genética, tudo isso pode estar somando e agravando ainda mais, entendeu? Eu tive, acho que recentemente, uma queda localizada de cabelo e eu estava ajeitando, organizando meu cabelo em casa e eu percebi atrás, no espelho, um vácuo, né? Um espaço. Uma placa lisinha? Uma placa lisinha. E aí eu pensei, será que eu passei a máquina aqui e não percebi? Aí fui passar a mão depois e percebi que estava muito lisinho, que era uma queda mesmo localizada. E recuperou. Voltou. Será que era um estresse, uma coisa assim? Então, provavelmente você teve alopecia areata, que é uma doença que o seu próprio corpo combate seu folículo. Mas ela tem muito a ver com estresse emocional. Sempre tem um fator desencadeante, sabe? Pode acometer criança, adulto, ambos os sexos. E não é só no couro cabeludo. Pode acometer muito comum barba, sobrancelha, sim. Né? E ela pode agravar tanto que você pode perder todos os cabelos do corpo, que chama alopecia universal, mas não quer dizer que a sua, por exemplo, né, não recuperaria. Você não chegou a tratar ela, recuperou? Não, recuperou. Provavelmente você teve um estresse bem agudo que possa ter feito isso mesmo sem tratamento, mas o ideal é tratar porque poderiam ter surgido novas, e ela progride muito rápido. Doutor, e o vitiligo? Causas... recuperação, se é que existe, e geralmente quem acaba... Então, vitiligo é uma doença autoimune que o seu próprio corpo combate seu pigmento. Então, não tem uma causa específica. Também o fator emocional vai agravar. Normalmente, essas doenças autoimunes, sempre o fator emocional vai intensificar. Fator genético influencia, mas não é a causa principal. E aí, o que acontece também? Tratar o quanto antes para ele não progredir. Porque, por exemplo, você apresenta uma manchinha de vitiligo em qualquer parte do corpo. Quanto mais nas extremidades, mais difícil da repigmentação. E ele pode se expandindo, né? Então, assim, tem que tratar o quanto antes para evitar isso. E o vitiligo, ele coça, né, doutor? Ele tem todo é diferente, ele tem, né? Tratamento, normalmente ele não coça. Ele coça porque às vezes você se expõe ao sol e a pele naquele lugar, ela não tem melanina, que é a proteção contra o sol. Aí pode queimar e coçar. Ainda mais igual a gente que mora num clima quente, o vitiligo ele tem que ser reaplicado protetor muito mais do que sua pele sadia. A gente está falando de alopecia, está falando de vitiligo, câncer de pele. A senhora trata disso? Trato. Inclusive fiz especialização no INCA, né, lá no hospital, lá no Rio de Janeiro, tanto câncer de pele quanto a gente tem que tratar, a prevenção é muito importante. Aqui na nossa cidade, pelo clima ser quente o ano inteiro, a gente precisa cuidar desde a infância mesmo, porque o efeito do sol é cumulativo. Não é o sol que você toma hoje, mas o sol que você toma a vida inteira. E cada vez que você vai se expondo com maior frequência, maior é o dano mesmo. Como a senhora falou de implante capilar como uma novidade no seu KNAI, na sua clínica, já quando inaugurar aqui no primeiro semestre, já entra com esse procedimento? Já. Eu já faço aqui na cidade. Né? Mas na clínica agora vai ser muito melhor, que a gente vai ter um espaço maior reservado para isso. Doutora, quem quer, uma moça, um rapaz,
um adolescente, sonhou ser dermatologista. Qual é o caminho das pedras? Passe para a gente concluir esse nosso programinha, dando aqui boas dicas. Tem que fazer medicina, né? Às vezes as pessoas até perguntam, ainda dermatologista é médico? Sim, é médico. Tem que fazer 6 anos de medicina, depois tem que prestar a prova para residência ou fazer uma pós-graduação, que em média são 3 anos. E depois, no final, ainda tem a prova de título para você ser reconhecida como especialista naquela área. Bom, aqui na nossa região, faz onde? Belém, Araguaína, Goiânia? A faculdade de medicina que você fala? Hoje na nossa região já tem várias faculdades aqui próximas, né? Até Marabá, Redenção. Mas eu sempre falo, né, gente? A gente tem que procurar para uma escola de nome, né? Que tenha mais tempo. Sim. Se a gente quer experiência, a gente também, né, tem que procurar uma faculdade, uma universidade que já tenha mais tempo. A especialização, que você estava me perguntando, também é super importante. Sempre procurar um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que aí você vai ter uma base melhor, porque os cursos em si de pós-graduação, você tem que ter uma carga horária também compatível com como é que exige, para você depois poder fazer essa prova de especialização também. Doutora, agora em se tratando de negócios, né? Do empreendedor da saúde nesta área. Como coloquei em determinado momento aqui dentro do programa, a gente tem muitos médicos, muitos especialistas, muita gente nessas áreas. Compensa hoje uma pessoa que, já que nós estamos falando disso, né, de quem sonha, de quem deseja, quem está planejando entrar, é preciso fazer uma avaliação de mercado também para ver para onde vai, além dessa história, não, é isso que eu gosto, é isso que eu sonho, é isso que me enche o coração, que me faz dançar a alma, é isso que me estimula. Se o caso for esse do negócio, do empreendedorismo nesta área, tem que avaliar o mercado? Com certeza, Dermival. Hoje teve uma invasão na parte de estética que antigamente não existia. Então a gente tem muitos outros profissionais nessa área e realmente eu acho que hoje, se virasse para mim e falasse assim, você faria dermatologia? Eu amo o que eu faço, faria. E acho que em qualquer área a gente tem concorrência mesmo. Sim. Né? Então, fala assim, a gente vai se destacar pelas nossas habilidades e pelo que a gente vai apresentar de diferente no mercado. Eu acho que não é esse o ponto de querer desistir porque tem concorrência. Mas tem que procurar ter a melhor formação possível. Mas, sem dúvida, tem que sondar. Porque eu falo, a gente vai fazer um investimento numa área, né? E fala assim, tem muita concorrência, às vezes profissionais que não são tão bem qualificados, que não precisam de gastar tanto nessa formação, que a gente acaba gastando muito. Né? Não é só abrir uma clínica, né? A gente não chega, a gente tem um caminho longo até chegar lá. Então, acho que realmente precisa sim sondar. E quando a gente... Mas não desistir, né? Claro. Apesar da dificuldade, eu acho tem que enfrentar. A questão da concorrência elástica, dinâmica, grande, ela é um estímulo à qualificação. Com certeza. Né? Concordo. Quem quiser se destacar no meio de uma concorrência gigante, tem que ser bom, tem que ser muito melhor. A concorrência é saudável. Eu já tenho esse ponto, falo assim, tem lugar para todo mundo, mas a gente vai se destacar sendo o melhor que a gente puder ser. Isso. A senhora foi convidada para este podcast, por isso, viu, doutora? A senhora se destaca muito aqui em Parauapebas. Agradeço. Além do seu trabalho em várias áreas, acompanhei muitas vezes o seu trabalho voluntário junto aos Amigos que Brilham, da nossa eterna, querida e memorável Maria José Estrela, que nos deixou recentemente, né, precocemente. Infelizmente, muito querida. E a senhora tinha ali uma atuação dentro da sua área, contribuindo com aquela entidade que marcou Parauapebas, que deixou o seu legado, né? Um mês que eu sempre faço uma atividade voluntária é o mês de dezembro, que é o Dezembro Laranja. Então, a gente estava falando até do câncer de pele, que é a prevenção do câncer de pele. Então, o ano de 2023, a gente fez uma campanha que foi no centro turístico. Sim. A gente distribuiu o protetor solar para todo mundo, né, que estava fazendo atividade física. Mas eu sempre faço, todo mês de dezembro, a gente faz alguma atividade voluntária para justamente as pessoas terem, né, a população ter esse conhecimento sobre como prevenir do câncer de pele. Doutora, a gente vai encerrar. Passe o seu @ onde as pessoas lhe encontram, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Como é que elas fazem para na internet encontrar a doutora Bruna Borges? @DRA Bruna Borges. Estou à disposição e agradeço muito pelo convite, foi ótimo. A gente vai encerrar aqui com aquelas perguntinhas de praxe, né? Doutora, Deus na sua vida, da sua família, qual a concepção, como a senhora vê, como a senhora pratica na sua vida esses ensinamentos milenares? Deus está no controle da minha vida.
É o que há de mais importante, sem ele a gente não faz nada. Família. Família está em segundo lugar, Deus em primeiro, família em segundo, mas é o meu bem mais precioso. Saúde começa onde e termina quando? Saúde começa, eu acho, com a decisão nossa de querer buscar sempre estar melhor, né? Agora, ela não termina nunca. Acho que a gente tem que buscar por ela sempre. É o que a gente precisa para viver. A carne, a pele, os ossos são a moda, a vestimenta, o modelo da alma? Olha, profunda, né? A carne, a pele e os ossos. Sim, eu acho que a gente tem que pensar e focar em todos esses pontos, fala assim, fazem parte para a gente ter o melhor possível do nosso corpo. É a nossa casa, né? A casa da vida, a casa do espírito, né? A gente tem que zelar por isso. Tem que zelar por isso. Às vezes, infelizmente, como no meu caso e de muita gente, a gente descobre tarde isso, né? E aí a gente já deteriorou esse prédio, esse edifício, essa casa, e tem que recuperar. Antigamente eu acho que a gente não zelava tanto por isso, né? Fala assim, mesmo os nossos pais não tinham esse conhecimento. Então acho que a gente tem que procurar fazer isso desde sempre com os nossos filhos. Doutora, repita onde vai ser a clínica, por gentileza. Tenho certeza que tem muita gente interessada nisso. E aí, quando inaugurar, vou pedir... Com certeza o convite chega. Tá, deixar agendado aqui para a gente falar nisso, tá? Num outro episódio. Esse episódio que nós estamos fazendo hoje é por conta do março, começo de março, mês das mulheres. O 8 de março culmina a semana. E aí a gente convidou a senhora por conta disso. Mas haverá outros momentos e eu quero que seja no período da inauguração. Certo, vai ser na Avenida dos Ipês, no bairro Cidade Jardim. Em relação às mulheres, o que eu quero deixar de mensagem é que elas têm que se buscar, se priorizarem, porque muitas vezes a gente consegue se esquecer, né? A gente se isola diante de tantos problemas na vida como mãe, como mulher, atarefadas demais, mas se priorizarem e se cuidarem.